Muito boa tarde a todos. Boa tarde. É com muita alegria, reverência e espiritualidade que nós ficamos muito felizes com a indicação do tema de hoje, a realeza de Jesus. Nos aproximamos da data ao qual nós temos, todos nós, todos os habitantes do planeta, a oportunidade de que Jesus nasça novamente em nossos corações, nas nossas mentes. A todo ano, com muito carinho e paciência por todos nós, a tolerância crística, Ele nos recebe nessa oportunidade tão linda. E nós agradecemos à espiritualidade da casa nos dar esse tema, iniciando o mês de dezembro. E esse tema, a realeza de Jesus, nós fomos buscar as informações, os estudos, a biografia do Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. Porque é a luz do Consolador prometido que vem nos revelar um Mestre amável, um Mestre que nos direciona a um caminho de luz, a um caminho de vida eterna, ao qual Ele prometeu a todos nós. E quando nós vamos buscar na literatura espírita, nós utilizamos sim o Evangelho segundo o Espiritismo, utilizamos materiais da Revista Espírita com Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, Emmanuel na literatura do Consolador, na literatura do A Caminho da Luz, o próprio André Luiz em Evoluções em Dois Mundos. Então nós podemos ver que vasto material que a espiritualidade nos traz de Jesus e muitos outros ao qual nós não poderíamos adentrar porque ficaríamos com uma pilha aqui como se fosse um livro de diversas páginas, não é verdade? Mas recebemos então desses irmãos, e o que eu vou aqui relatar, como eu vou me expressar aqui, está tudo nessas literaturas, não são pensamentos meus, não são palavras minhas. Na verdade, eu só estou aqui nessa oportunidade, a qual novamente eu agradeço, mas de levar a vocês esse estudo que a espiritualidade nos dá através dessa obra basilar, que é as obras da codificação para todos nós. E no Evangelho, então, ele vai se iniciar assim, dessa forma, a respeito da realeza de Jesus, que está no capítulo 2, no item 4. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhes: És rei dos judeus? Respondeu-lhe então Jesus: Meu reino não é deste mundo. O meu reino ainda não é aqui. Esse é um dos detalhes das respostas de Jesus, ao qual nós vamos adentrar mais à frente. Ainda não é deste mundo. Que não é deste mundo, claro, nos diz o amigo espiritual, o reino de Jesus todos nós compreendemos, mas também na terra não terá ele então uma realeza? E quando nós nos reportamos à palavra realeza, nós estamos nos importando a essa palavra, a realeza temporal do nosso orbe, aonde nós temos reis e rainhas que recebem este título, demandados de uma herança de família, ou às vezes até colocado ali por uma questão política, de controle a uma massa, a interesses ali movendo esse reinado. É desse reinado que nós estamos falando? Não, de maneira nenhuma. Porque nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Porque esse rei ao qual nós vamos aqui nos referir e vamos entender o seu reinado, ele é atemporal. Ele é para todo o sempre. Então eles nos falam no Evangelho segundo o Espiritismo, a realeza de Jesus nos figura um título por unânime consenso, é unânime em toda a humanidade. Podem uns não aceitar Jesus, mas quando chegam nesse consenso, sim, há essa aceitação. E esse consenso é unânime em que sentido? No sentido que a todo aquele que pela sua extraordinária capacidade intelectual
Vou repetir: extraordinária capacidade intelectual ascende à primeira plana numa ordem de ideias qualquer ideia, qualquer pensamento que leve à evolução do espírito. Esse espírito, utilizando-se da sua inteligência, ele alcança a plenitude espiritual, o plano maior, o reino de Deus em si, utilizando-se dos recursos da inteligência, que é um recurso que Deus nos dá ao criar todos nós, os espíritos imortais. E também todo aquele que, além de exceder a primeira plana nas ordens qualquer, aquele que domina o seu século, e influi sobre todos os outros séculos seguintes, toda a humanidade. Essa é a visão de reinado que está no Evangelho segundo o Espiritismo. É um espírito, então, que ele domina o seu século. Domina em que sentido? De dominador? De austeridade? Não. Ele vai dominar a todos nós, nos mostrando um caminho, nos mostrando onde nós temos que chegar, nos mostrando para que estamos aqui, e isso leva séculos e séculos para nós compreendermos. Estamos aqui há mais de 2000 anos e ainda não o compreendemos, levando séculos para essa compreensão, mas nós compreendemos que ele é o único caminho que vai evoluir toda a humanidade. Então essa é a realeza de Jesus. Por utilizar seus extraordinários conhecimentos intelectuais e morais em prol de toda a humanidade. A realeza terrestre termina com a vida. Ela não continua essa realeza no plano espiritual. Mas a realeza moral se prolonga e mantém o seu poder e governa sobretudo após a morte. Porque é ali que sua realeza vai ter uma amplidão muito maior do que aqui, ao qual nós aqui estamos estudando, aprendendo, mas a matéria ainda obstruindo, nos bloqueando a termos acessos a tantas coisas maravilhosas que há no mundo espiritual, criada pelo Mestre. Ele é um co-criador. Nós vamos compreender isso também mais à frente. Então será por suas obras que ele vai se afirmar no plano terrestre como um rei. Quando Pedro pergunta ao Mestre: Senhor, quem é o maior de todos? E ele responde: o maior de todos, Pedro, é aquele que mais serve. Não é o que é servido. Porque os nossos reis do plano físico, eles querem ser servidos pelos seus súditos. Mas esse rei aqui, ele veio para servir a humanidade, em nome de Deus. E nós vamos nos reportar então a esse mestre, a essa luz. Quem vai trazer todas essas informações para a gente vai ser o Evangelho de João. No primeiro capítulo, de 1 a 18, ele vai iniciar uma fala ao qual ele vai começar a descrever o Cristo para todos nós. Compreender o Cristo desde o início, desde o princípio. Quando Deus assim afirma no princípio, faça-se a luz, e a luz foi feita. Mas ainda não tinha sido criado nada, sol, estrelas, o universo, porque tudo isso foi criado no quarto dia. Ele logo clama pela luz, e essa luz, nós vamos ver que essa luz é Jesus. E João, ele vai aprofundar sobre Jesus em todos os aspectos físicos, ao qual ele está caminhando aqui conosco, e espiritual, fazendo que nós possamos compreender Jesus enquanto caminhamos aqui na terra, ou se estamos no plano espiritual, para aprofundarmos o conhecimento sobre o Mestre Jesus. E ele começa trazendo essa afirmativa então para todos nós. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Essa é a primeira frase dele. O Verbo, quando ele usa essa expressão, os estudiosos da doutrina espírita vêm nos afirmar que o Verbo é a ação,
é uma palavra que é utilizada para expressar ação. Verbo é ação. É o fazer. É o agir. E quem agia e quem executava em nome de Deus, porque estava junto dele, era o Cristo. Ou melhor dizendo, são os Cristos. São eles que vão estar junto de Deus e, ouvindo as ordens de Deus, eles vão executar a tarefa. Por isso eles são o verbo de Deus. Deus não tem como estar se comunicando diretamente, principalmente conosco, no estágio evolutivo ao qual nós nos encontramos. Isso é impossível, nós não temos a compreensão. Nós precisamos da palavra articulada para nos comunicar. Nós precisamos exercer ondas sonoras para que elas se locomovam no ar e acessem o tímpano nos nossos ouvidos, façam vibrar e possamos ouvir sons. Deus é imaterial, está lá no livro dos Espíritos, logo nas questões iniciais. Deus cria a matéria, matéria e espírito. É o que Deus cria. Então ele não pode depender de algo que ele vá criar para ele se expressar. Então como Deus se expressa? Não sabemos. Só os Cristos têm essa intimidade, essa relação próxima com Deus. Próxima, por isso ele fala aqui, está junto de Deus. Ele não é Deus. No sentido da palavra, ele não é Deus. Mas quando ele fala assim, havia o verbo, e o verbo era Deus, porque a ação que eles estão realizando é a vontade de Deus. Por isso o verbo é Deus, porque é Deus agindo através desses espíritos luminosos. Porque Deus, quando ele pensa, nós não temos condições, ninguém tem a condição, espírito nenhum, isso também está no livro dos Espíritos, condição de entender ou penetrar o pensamento de Deus. Mas quando ele exterioriza esse pensamento, quem que recebe primeiro? Os Cristos. E eles transformam isso que para nós em ação. Por isso nós estamos aqui neste orbe. Então, no sentido que ele representa a Deus, agindo então no universo com esta comunhão em Deus. Essa comunhão com Deus. E André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, vai nos falar sobre essa comunhão. Ele nos diz que ela é indescritível, não tem como descrever. Ele fala, não tem como explicar isso em palavras para vocês. É indescritível a comunhão de um Cristo com Deus. Ele estava no princípio, ele, Jesus, o Cristo. Aqui João está se referindo a Jesus. E o verbo, ele estava no princípio, junto de Deus. Ou seja, ao iniciar a formação da Terra, esse princípio é o princípio do planeta Terra ao qual ele está se referindo. E ao formar o planeta Terra, ele estava seguindo as ordens de Deus. Por isso que ele falava o tempo todo, eu faço a vontade de meu Pai. Porque ele tinha uma ligação, uma comunhão íntima com Deus e realizava a vontade de Deus. Então, no princípio do nosso planeta, ele começa a realizar todo esse trabalho de formar o planeta Terra, que se nós formos lá no livro A Caminho da Luz, vamos ver lá como se deu esse processo inicial. Ele vai nos explicar como Jesus manipula o fluido cósmico universal para iniciar o planeta Terra. Está lá no livro A Caminho da Luz, quem quiser se aprofundar. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Olha isso, João nos falando. Está lá no Evangelho, na Bíblia, são palavras da Bíblia. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada se encontraria feito ou se faria. Nada. Ele usa essa palavra aqui, nada teria se feito para principiar esse planeta, construir esse planeta para que nós aqui estivéssemos. Foi tudo feito por ele. Porque ele foi um instrumento que Deus utilizou para formar a Terra. Os Cristos, eles são agentes executores da vontade de Deus. Eles são os co-criadores em plano maior.
E nós vamos lá na Revista Espírita, em fevereiro de 1968, em que Lacordaire, em Paris, ele vai nos dar a seguinte instrução a esse respeito. Junto de Deus estão os espíritos numerosos, chegados ao cume da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigir-lhes a execução. Deus escolhe entre eles seus enviados superiores encarregados das missões especiais. Podeis chamá-los de Cristos. Então os Cristos são esses espíritos que eles já atingiram o cume da escala e se ligam, comungam diretamente com Deus. E Deus vai escolher entre esses espíritos, dar-lhes missões. Missões que eles vão realizar em todo o universo, em vários pontos do universo. Como nós aqui fomos presenteados com a presença desse Cristo, ao qual nós denominamos Jesus. E a espiritualidade, através de João, vai também nos relatar que nele havia vida. Olha que interessante, essa expressão de João, ela é muito forte para todos nós. Lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Jesus utilizava muito dessa expressão. Por quê? Porque ele é a verdadeira vida. Ele é nosso objetivo de evolução. O que nada mais é que o reino de Deus. É reinar junto a Deus, junto como Ele o está realizando. Esse é o convite dele para todos nós. Ele nos quer dar a verdadeira vida, não a vida ilusória ou passageira, ao qual nós nos apegamos e nós nos prendemos. Onde prepondera na nossa vida que nós escolhemos equivocadamente o orgulho, o egoísmo, a vaidade e todas os outros sentimentos infelizes ligados a esses dois que são a grande raiz. É a grande árvore que ele vai falar que o Pai arrancará pela raiz, porque o Pai não plantou o orgulho e egoísmo. Isto aqui vai ser extirpado do planeta Terra no nosso processo evolutivo. E a vida, ele fala também, além da vida, ela ser a verdadeira vida e ter esse objetivo para todos nós, ele também acrescenta, e a vida era a luz dos homens. No sentido que esse exemplo de vida é o verdadeiro guia e o verdadeiro modelo da humanidade. É a luz que vai nos guiar, nos dando essa luz, os esclarecimentos de quem somos nós verdadeiramente. Queres ouvir a verdade? E a verdade vos libertará? É isso que Jesus está falando, dessa vida imortal, de espíritos criados por Deus e tem um grande objetivo, de nós verdadeiramente vivermos essa vida que é de luz para todos nós. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Esse é um comentário de Kardec da questão 625. E ele nos fala, Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava, novamente fazendo referência a essa comunhão dos Cristos com Deus. E a luz brilha na treva, e a treva não a reteve. Porque o que acontece aqui quando João nos fala isso? Ele fala assim, a luz ela atingiu todo o orbe planetário. Chegou para todos os espíritos que aqui estavam chegando, no seu princípio evolutivo. Lá desde o início, desde o átomo, toda a evolução do nosso planeta, ela recebe
essa luz do Cristo. Sem isso, a humanidade não teria evoluído. Mas ele fala assim, mas ela brilha nas trevas. De que trevas ele está falando? É a treva da ignorância. Simples e ignorantes, somos todos nós, ao sermos criados por Deus. E vamos evoluindo, adquirindo os conhecimentos necessários para a nossa evolução. Mas isso principia lá desde o início, desde o átomo. Já tem uma interação ali atômica que representa esse amor de Deus por nós, nos dando essa possibilidade de nos unirmos um átomo ao outro, formando as moléculas, para trazermos a vida, os seres orgânicos. Principia lá. Mas essa ignorância que aqui João se refere como trevas, faz parte do nosso orbe. E essa treva não reteve, jamais essa ignorância impediu a luz de Jesus de resplandecer sobre todo o planeta Terra desde o princípio. Nunca impediu e nunca vai impedir. Essa mensagem de João para nós, ela é riquíssima, ela é muito profunda, temos que pensar nela nos dias atuais, onde estamos assim, revoltos, aquele mar bravio, estamos com medo do fim, do aniquilamento total. Olha quantos absurdos, isso é a treva em nós. Nós não aceitamos a luz. Só porque estamos passando por tempestades, nossa vida espiritual não é essa. Se estamos assim, é porque nós estamos buscando isso. Se estamos num planeta de provas e expiações, é porque nós buscamos um planeta de provas e expiações. Ah, não, eu quero um planeta celeste, ótimo. Então vamos seguir o Cristo, porque essa é a meta dele. O planeta Terra se tornar um planeta celeste. Essa é a meta de Jesus para o planeta Terra. Não é só na regeneração. Chegou na regeneração, opa, chegamos, beleza, parou aqui. Não, jamais. Essa não é a meta de Jesus com o planeta Terra. É a Terra ser um planeta celeste. A luz, nós compreendemos que ela traz calor, traz vida, energia e principalmente vida. Porque sempre foi assim no nosso orbe. A luz do sol, nós temos notícia da nossa ciência, quando ela deixou um momento lá da nossa história do planeta, deixou de incidir sobre o planeta Terra, por questões geológicas, vulcânicas, meteoros, seja lá o que for, impediu. O que aconteceu? As plantas que necessitam dos raios do sol para fazer a fotossíntese e criar vida, não tinham, morreram. E, consequentemente, os herbívoros que se alimentavam da natureza do verde, não tinha como, morreram. E os carnívoros que se alimentavam dos herbívoros, como foi encadeando, foi em sequência, deixaram de existir. Está na nossa história evolutiva do nosso planeta. Mas aí a espiritualidade intervém e inicia-se um novo ciclo do planeta Terra. Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus é a luz ao qual, lá no início da Gênese bíblica, que ele inicia-se, faça-se a luz, porque sem ele, sem essa luz, nada existiria, não existiria a vida, nada teria sido feito. Então, no sentido que essa luz guia toda a humanidade para ele, é como um grande ímã gigantesco, Jesus nos atraindo, e ele aquela luz forte, vibrante, e nós aquelas mariposas ao anoitecer buscando as lâmpadas para buscar a claridade, para buscar ali o alimento. Jesus é essa grande luz da humanidade. Essa é a meta de todos os espíritos que estão na Terra. Todos os espíritos que estão na Terra é evoluir. Deus, ele fala: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. É nesse sentido. É nesse sentido. Porque a hora que nós o buscarmos, nós vamos encontrá-lo. Tudo que pedirdes ao Pai, vos receberá. E nós pedimos essa luz e vamos receber ela. Jesus, então, ele nos fala aqui: é a luz verdadeira que guia todo homem que vem para o mundo. Olha, João falando. Jesus é a luz verdadeira que guia todo homem que vem para o mundo.
A luz então que guia, que mostra esse verdadeiro caminho único para se chegar então ao reino de Deus. Ele é muito claro aqui. Ele é muito claro aqui. Ele é a verdadeira luz que guia. Ele é nosso guia e modelo. Está lá no livro dos Espíritos. Para que nós possamos chegar todos do mundo ao Mestre Jesus. Olha essa informação a qual João vai nos trazer no seu Evangelho, que a doutrina vem trazer luz para todos nós também. Essas são palavras de João. Estava no mundo, e o mundo por meio dele foi feito, e o mundo não o reconheceu. Olha. Ou seja, ele não foi bem recebido na própria casa que ele construiu. E ele faz uma reverência a isso, uma referência a isso, quando fala que ninguém é profeta na sua terra. Ele estava se referindo a ele mesmo. Porque ele estava aqui no orbe que ele construiu e sequer foi reconhecido. Não é para nós julgarmos ninguém. Aqui a espiritualidade nos chama a atenção. Não para ficarmos julgando, no caso a qual ele se refere aqui, nós vamos ver mais à frente um pouquinho, aos judeus, né, que o recusaram e tal. Não, ele está falando de nós agora, presente. Ele esteve no mundo, ele está ligado no mundo das esferas da onde ele se encontra e nós não o reconhecemos. Ele é nosso rei, nós dizemos, Jesus é nosso rei, mas que reinado é esse? Está dentro de nós? O reino dele está dentro de nós, ou seja, as minhas atitudes são coerentes com esse reinado de luz, de vida eterna, de amor. Quando eles nos falam aqui para olharmos para dentro de nós mesmos e avaliarmos se aceitamos Jesus como nosso rei, nosso guia e modelo, nas palavras, nas ações, nas emoções, nos sentimentos. Por que falar que eu aceito Jesus? Todos nós falamos. Todos nós vamos usar essa expressão. É uma palavra, mas ela tem sentido profundo em nossas vidas. Nós reconhecemos Ele quando Ele esteve no mundo. Nós reconhecemos Ele agora, quando Ele está agora cuidando de todos nós, trabalhando no planeta Terra. Que realeza é essa? Que dentro de nós não queremos sequer reconhecer. Veio para todos, nos diz João, mas os seus não o receberam. Aqui João, ele faz justamente essa referência aos judeus, porque os judeus são aqueles que conheciam o Deus único e conheciam as suas leis através de Moisés. E toda a Escritura, toda a história da Escritura falava da vinda do Messias, mas quem mais se aprofunda é muito claro na sua fala, dizendo a vinda do Messias, a vinda do Cristo aqui sobre a terra, é Isaías. Isaías é profundo na fala. E quando Jesus, ao iniciar o seu apostolado aqui para nós na terra, ele adentra no Sinédrio, um templo religioso da época, e ele chega no altar e faz uma leitura bíblica do livro sagrado de Isaías. Ele vai logo em Isaías e faz uma leitura de Isaías. E nessa leitura de Isaías, que ele faz a leitura, está falando da vinda do Messias. Ele faz aquela leitura, chega no final, pega o pergaminho, fecha ele, o pergaminho enrola, e ele fala assim para todos ali: a partir de hoje se cumpre esta profecia. Eu o sou. Olha! E o que eles tentaram fazer? Tentaram matá-lo. Mas ele fala: não é chegada a minha hora. E nada ocorreu com ele, nenhum tipo de violência. Mas os judeus da época, o que eles fizeram? Eles não o reconheceram e
e não o receberam. Os seus, o seu povo, falava a sua língua. Mas João vem nos dizer o seguinte: a todos que o receberam, olha, porque muitos o receberam, muito, principalmente dos samaritanos. Os samaritanos eram até utilizados em muitas das parábolas de Jesus, para chamar a atenção daquele povo religioso que era o judaísmo à época, e que não cumpria as leis de Deus. Não cumpria as leis de Deus. Podia seguir lá as leis de Moisés, principalmente as leis civis de Moisés. Eles seguiam ali à risca, mas as leis de Deus eles não seguiam. Então não receberam Cristo. Não receberam as leis de Deus. Isso serve para todos nós que estamos vivendo esse momento na terra. Se nós não aceitarmos as leis de Deus, não estamos aceitando Jesus, muito menos a sua realeza. Estamos rejeitando o Mestre. Mas todos que o receberam, deu-lhes aos que confiaram em seu nome. Olha que interessante que João fala para todos nós aqui. Olha que lição importantíssima. Mas a todos que o receberam, deu a eles, porque eles confiaram em seu nome. Então vamos lá. A primeira questão aqui, a confiança, porque essa palavra confiança, nos textos bíblicos atuais, nas traduções principalmente para o português, colocaram a palavra crer, e crer em Jesus. Eu creio em Jesus. E Emmanuel vai nos falar no livro Consolador que crer, que crença, ele é um princípio embrionário da fé. É um embriãozinho pequenininho. Crer, porque crer, eu creio aqui, eu creio. Lá fora acontece alguma coisa comigo, eu não creio mais. Eu pego uma doença que vai me levar à fatalidade, eu não creio mais. Minha fé foi embora. Minha fé é baseada em crenças. Então, na tradução, os estudiosos da língua vão nos dizer que no aramaico, no hebraico e no grego não tem a palavra crer. Não existe essa palavra. É porque a tradução em português veio para o crer. E claro, algumas religiões de má fé colocaram essa palavra na questão para dominar muitos que não compreenderam, não entendiam a questão das palavras. Isso é natural, normal. Hoje estamos aqui recebendo agora da espiritualidade, que é confiar. E o que é confiar? Agora que é um interessante. Como confiar? Confio, você confia em mim? Confio. Como assim você confia em mim do nada? Você, para confiar, você analisa, você vai olhar a atitude, o comportamento, as palavras, as ações. É uma análise profunda para confiar. Ninguém confia um no outro às cegas. Não existe. Isso, no nosso dicionário, vai estar lá que é tolice. Nós nos deixarmos levar por uma situação que não nos exemplifica nada. Se nos chega, a gente, poxa, que legal, que atitude legal, né? Agora vamos dar um tempo, vamos analisar, né? Como é que é isso aí. O próprio Kardec, ele vai nos alertar nas comunicações espíritas, chegar uma comunicação toda florida, muito bonita. Aí, nossa, que mensagem linda. Aí no final da mensagem, ele está lá nas mensagens apócrifas, lá no livro dos médiuns. Aí no final lá bota um espírito lá que a gente conhece, né? Bezerra de Menezes, o próprio Jesus, ou o próprio Kardec, atualmente agora o próprio Chico Xavier, né? A gente bota, nossa, é do Chico. É assim? Confia assim? Não, ele fala não. Nós não vamos criticar, não vamos recusar, porque a gente não tem a compreensão. Deixa ali guardadinho. Num momento oportuno vai vir a luz sempre vem. Jesus nos falou, pede ao Pai a luz, a coragem, o conhecimento da nossa própria vida, da nossa jornada. Olha, vai chegar, nós vamos ter a oportunidade de reconhecer. Então, confiar em Jesus era isso. Jesus, ele exemplificou, ele amou o tempo todo. Aqueles que estavam em torno dele, que o receberam, confiaram em seu nome. Porque qual o significado do nome de Jesus? Porque os judeus, eles tinham
entre eles tinham essa conceituação do nome, tinha um porquê do nome. O nome tinha um significado. E o de Jesus, na palavra grega, significava o Salvador. Então eles confiaram sim que Jesus veio para salvar a humanidade. E esses o receberam. Aí João vai falar assim: então esses que receberam, confiaram que Jesus, ele é o Salvador da humanidade, deu-lhes o poder de se tornarem os filhos de Deus. Deu o poder de se tornar filhos de Deus. Como assim? Nós não somos filhos de Deus? Não foi Ele que nos criou? Ele não é nosso Pai? Não é nesse sentido. É sempre um sentido simbólico. João vai usar muito desse simbolismo em todo o seu evangelho, que é o mais espiritual de todos. É ele que vai falar da reencarnação, necessário nascer de novo. É ele que vai falar da vinda do Consolador. A profundidade do evangelho de João é toda espiritual. E ele vai nos dizer isso. Então o que é se tornar então filhos de Deus nessa visão de João, que Jesus deu a todos, a dar a todos aqueles que o recebem, que crê nele? Ele nos dá a possibilidade de nós nos tornarmos co-criadores em plano maior. Lembra no início, qual nós falamos, que Jesus é o caminho, é a verdadeira vida, é nosso objetivo, onde que nós temos que chegar. E Ele, quando nós cremos nele, quando agimos então baseados em temos as bases dos seus ensinamentos, das suas verdades espirituais, Ele está dizendo para todos nós: vocês se tornarão co-criadores em plano maior. Vocês vão trabalhar no universo. A obra, o campo de trabalho é gigantesco. Todos nós vamos ter oportunidade. E começar então a tomar posse dos nossos poderes divinos que há em nós. Tornar-se filho de Deus é ativar em nós os poderes de co-criadores em plano menor, que existe dentro de cada um de nós. Ou seja, então quando nós confiamos em Jesus, qual a meta? Chegarmos a espíritos puros, trabalharmos junto dessa equipe, trabalharmos juntos de Deus, sermos co-criadores em plano menor. Mas é só lá que eu posso ser co-criador? Posso ser co-criador agora? Nesse exato momento? Sim! Cada um de nós. E se seguirmos os ensinamentos do Cristo, vamos co-criar coisas maravilhosas. Mas que sentido é esse para todos nós de co-criadores? É porque nós necessitamos, porque o Criador é Deus. Deus cria o espírito e a matéria. Quando Deus cria a matéria, Ele dá o instrumento de trabalho para nós agirmos, trabalharmos. Quando Jesus ele começa a manipular a nebulosa do planeta Terra, ele está utilizando o quê? Fluido quântico universal, criado por Deus. Por isso ele é um co-criador no plano maior, porque ele está agindo diretamente sobre uma estrutura ao qual nós sequer conhecemos que existe no universo. Mas nós, como co-criadores em plano menor, podemos criar coisas dentro do nosso campo material que Jesus, ao construir o planeta Terra, inseriu no planeta Terra. A própria natureza está cheia de recursos materiais ao qual nós podemos pegar através dos nossos conhecimentos, dos nossos estudos e criar. A madeira, os móveis que nós utilizamos, os automóveis, porque esse co-criador em plano menor, ao, por exemplo, criar um automóvel, o que ele está se utilizando? Primeiro vem no pensamento dele a ideia, e ele recebe inspirações de espíritos que trabalham junto com ele, ele não está sozinho, então ele já recebe aquelas ideias. O que ele faz agora? Ele vai materializar a ideia. Ele precisa de quê? De papel. Então ele começa a jogar aquilo tudo para o papel. Já utilizou aqui uma matéria criada pela natureza, que veio do fluido cósmico universal, manipulado pelo Mestre Jesus. Veja o encadeamento. Então dali, agora ele quer partir para a coisa física.
Ele precisa de que materiais? Ele precisa do aço, ele precisa do alumínio, ele precisa do cobre. E aonde estão esses materiais? Ele vai criar? Jamais. Jamais. Esses materiais já estão na natureza, foram cocriados por Jesus. Estão na natureza. Mas qual o processo dele? Pegar esse material, tem que filtrar ele, levar para um forno de 2.000, 3.000 graus de temperatura, para começar a derreter esse material e transformar dentro do projeto que ele quer. Está cocriando. Mas ele cocriou a partir de quê? Do material existente que Jesus colocou no planeta. Mas Jesus que criou essa matéria que nós estamos utilizando aqui, de maneira nenhuma. Ele é co-criador, ele utilizou do Criador. Vem tudo do fluido cósmico universal que é criado por Deus. Então essa é a sequência. E quando nós então acreditamos em Jesus e trabalhamos, nos tornamos co-criadores no plano menor. E Emmanuel, no Fonte Viva, ele vai nos falar assim: na semente minúscula reside o germe de um tronco benfeitor. Ou seja, essa semente minúscula somos nós, co-criadores, pequeninos, começando, iniciando, querendo realizar, querendo trabalhar. E é esses co-criadores em plano menor, mas num grau mais elevado, que Jesus vai se utilizar dos seus prepostos para criar o planeta, tomar conta da natureza. Jesus não age diretamente na matéria. Ele só age na matéria que vem diretamente de Deus, aquela que esses espíritos, esses prepostos dele não têm acesso. Então é ele que vai manipular, porque só ele que tem acesso como Cristo. Mas ele vai criar dessa matéria, matérias que tenham condições desses prepostos trabalharem. E aí ele fala, mãos à obra agora. Por quê? Porque a espiritualidade, Deus quer utilizar o homem para auxiliar o homem. É sempre assim. Nós somos úteis pela eternidade. Olha que bonito isso para todos nós. Olha essas afirmativas de João no seu Evangelho. E continua João. Os que não foram gerados, olha só João, os que não foram gerados nem de sangue e nem da vontade da carne e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O que João está falando aqui? Que palavras são essas? Sangue, carne, vontade do homem? É esse simbolismo que ele usa para nos trazer a seguinte informação: todos esses que receberam de Jesus, quem são? Quem são? A pergunta é essa. Somos nós que estamos encarnados? Ele só deu isso àqueles que estavam encarnados ali, que o receberam, que quando ele fala aqueles que me receberam, aqueles que o receberam, ele está falando de quem? Agora que João vai explicar de quem que ele está falando, que recebeu de Jesus. Aí ele vai falar assim: os que foram gerados nem de sangue e nem da vontade da carne. O sangue, eles têm uma representação do sangue, é do sofrimento, de estar na carne, sofrendo, lutando. O sangue, nos textos bíblicos, ele vai estar sempre fazendo essa referência de sofrimento, de dor, de luta. Então ele fala, não é esses que estão lutando, que foram gerados dessa luta, e nem daqueles que têm da vontade da carne. Qual que é a vontade da carne? Quando um casal se une, deseja ter um filho, então carne, se une a carne, para gerar uma outra carne. Aí ele fala assim, não é essa carne aí também que está recebendo isso de Jesus. Aí ele fala, e nem da vontade do homem, principalmente essa. Fala, não, eu vou receber de Jesus o que ele tem que me dar, eu quero, eu vou lá. Não, fala, não é dessa vontade aí não. Porque essa vontade, ela vai ter que se manifestar através de uma produção longa, dura, mas necessária do bem. Então todos nós vamos passar por aquela dificuldade, mas nós vamos falar assim, não, mas eu quero realizar o bem que Jesus me ensinou, e eu estou ali desconjuntado, arrastando os joelhos no chão, como diz Paulo, mas eu não deixo de ter fé, de ter confiança em Deus, muito menos em Jesus. Aí esse homem só pela simples vontade, não. Mas então quem? Aquele da vontade de Deus. Olha que interessante. E qual foi a vontade de Deus? A vontade de Deus foi de criar o homem, o espírito imortal.
Então, o espírito imortal é quem vai receber de Jesus. É o espírito imortal que vai percebendo, através da sua caminhada, olhando para trás, olhando o seu passado. Olha, como eu posso fazer diferente? A gente tem acesso ao nosso passado espiritual. E o meu presente se utilizando agora para melhorar aquele passado, todo equivocado, cheio de erros, cheio de imperfeições, atitudes contrárias à lei de amor. Agora no presente eu estou realizando, para que no futuro eu seja esse espírito co-criador. Por isso Jesus é nosso modelo e guia. É Ele que vai nos guiar e vai nos mostrar como modelo toda essa trajetória, todas essas dificuldades. Por isso o Calvário é muito importante. Nós não nos prendemos só a Ele, porque toda a passagem de Jesus ela é única, é importantíssima. Mas o Calvário de Jesus é essa representação da grande dificuldade da nossa jornada. Ele representou isso no grau máximo. A dor dele foi terrível. A loucura a qual ele suportou de todos nós foi monstruosa. Fomos verdadeiros criminosos com o amor. Rejeitamos totalmente o que ele tinha a nos ofertar naquela caminhada toda do Calvário. Mas lá, do alto da cruz, ele olhou para todos nós. Entregou João, ao qual escreveu esse evangelho, a Maria. Maria, cuida do João. Olha, todo machucado, todo ferido, ensanguentado, aqueles espinhos furando a sua cabeça, o sangue correndo, caindo sobre os seus olhos, ele com aquele olhar doce a todos nós. Aí, quando ele vai expirar, vai deixar o corpo físico, ele percebe a aproximação daquela pleiade de espíritos. Aí ele vira para esses espíritos e fala: vão lá buscar Judas, aquele meu irmão querido. Olha que lindo. E nós, ali no Calvário, rejeitamos, foi a nossa demonstração de recusa a Jesus, a essa vontade então do Pai. A vontade do Pai é essa, é o espírito imortal chegar a sermos co-criadores no universo. E utilizamos, claro, da matéria. E João vai exemplificar isso também. Ele vai falar assim: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ué, o que é isso, tabernaculou? Aí temos que ir aos estudiosos do Evangelho, aos estudiosos da Bíblia. E essa palavra em hebraico, ou da tradução do grego, ela tem alguns significados. Dois deles que são interessantes então para encaixar nesse entendimento aqui. Um deles é corpo e habitar. Então, se nós entendermos agora, através do esclarecimento desses amigos à luz da doutrina espírita, e o verbo se fez carne e habitou com o seu corpo entre nós. Olha a diferença que fez. Esse verbo, esse ser em comunhão, esse rei desceu do seu castelo, das alturas, veio entre nós, se corporificou na carne, caminhou entre nós, caminhou, comeu, bebeu conosco, recebeu todas as alegrias nossas e toda a nossa violência. Mas ele habitou um corpo pleno de graça e de verdade. Era um corpo único, um corpo que, ao reencarnar no planeta Terra, a atmosfera do planeta mudou. O planeta Terra se preparou na sua atmosfera para receber um Cristo. Tudo se modificou. As guerras no período do nascimento dele, em todo o orbe, cessaram. Roma, que adorava uma guerra, invadir territórios, o que liderava a época Roma, ele cessou todas as batalhas e botou todos a trabalhar, a construir estradas, pavimentações, ao qual até hoje nós utilizamos na atualidade. Foi dessa época. Eles não fizeram guerra, foram trabalhar, foram construir. A lei foi dada por Moisés. Palavras de João. A lei
foi dada por Moisés. O amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O Messias vai nos falar, os amigos espirituais, seres superiores chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem então chegado a uma perfeição que os torna doravante infalíveis e acima das fraquezas humanas, mesmo quando eles estão encarnados. Jesus exemplificou isso para nós. Por isso ele é nosso guia e modelo. No livro Caminho da Luz, vai nos dizer os amigos espirituais, rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Deus escolhe. Deus prepara esses espíritos e escolhe. Jesus ele vai exemplificar isso para a gente quando ele nos fala sobre os trabalhadores da última hora da vinha. Ele convoca, venham, vamos trabalhar nessa nova vinha, que é o nosso planeta, vamos ser úteis, vamos fazer esse planeta crescer, chegar num planeta celeste, e convida a todos são convidados, mas venham os trabalhadores da primeira hora, venham os trabalhadores da segunda hora, venham os trabalhadores da terceira hora, venham os trabalhadores da última hora. Olha que lindo! Ele convida a todos para a vinha, para sermos partícipes da construção do órgão. E quando ele nos finaliza, os trabalhadores da última hora, eles serão os primeiros, sim, nos exemplificando que os trabalhadores da primeira hora, alguns da primeira hora, da segunda hora, faliram por quê? Porque se deixaram levar pelas fraquezas humanas. Mas aqueles que não faliram se tornam os grandes trabalhadores, os co-criadores, ao qual ele agora também convoca, como o Pai o convoca a realizar, ele também, aceitando as ordens do Pai, agora se direciona a todos nós, espíritos em evolução, e escolhe aqueles que podem realizar a tarefa. Não foi assim com Allan Kardec, não foi assim com Chico Xavier, foram espíritos escolhidos pelo Cristo. Poderiam falir? Poderiam. O próprio Kardec relata isso para todos nós. Mas vão ali até o fim realizar essa tarefa de co-criadores que todos nós somos. Meus irmãos, à luz da doutrina espírita, vamos buscar essa realeza de Jesus dentro de cada um de nós. Vamos participar da vinha, ao qual o Mestre nos convoca a todos nós, com a sua luz, com o seu amor. Vamos confiar, não crer, porque crer é aquele embrião pequenino da fé. Vamos confiar, vamos ter a certeza do Cristo nas nossas vidas. Vamos beber dessa água que sacia a nossa sede. Vamos comer do pão da vida, para que assim nós possamos nos tornarmos tarefeiros do amor. Que Deus nos abençoe a todos.